Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, e te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que rezar é tão difícil? Já parou para se perguntar? Rezar é muito difícil. E a resposta está no livro de Gênesis, que diz que quando que Adão reconhecia o Senhor pelos passos, tamanha era a intimidade que Adão tinha com Deus, que Adão reconhecia o Senhor que se aproximava pelos passos. Imagina só você, que conhece tanto o seu esposo ou sua esposa, de só de ouvir o barulho do carro, você já sabe, ele chegou, ela chegou. Só de ouvir o modo de andar, você sabe, fulano está vindo, porque você tem intimidade, proximidade. Ou seja, no princípio não era difícil rezar, porque Adão tinha intimidade profundíssima com Deus ao ponto de conhecer os passos dele. Mas acontece algo que tira essa intimidade entre o homem e Deus, que é o pecado. Ainda no livro de Gênesis, ali nos primeiros capítulos, é dito que quando Adão peca, ele se esconde de Deus, por causa da vergonha, do pecado. Acontece ali então um abismo, abre-se um abismo entre Deus e o homem, de modo que por causa dessa vergonha, dessa concupiscência, desse pecado, agora o homem, ele perdeu a visão beatífica, perdeu a intimidade. E agora, porque ele não tem mais fé em Deus suficiente, ele busca vantagens em tudo que ele faz. Antes, ele se comprazia na presença de Deus. Antes, a presença de Deus bastava para ele. Antes, a união entre ele e Deus bastava. Agora ele precisa ter vantagem para tudo que faz. E por querer vantagem, ele perde os méritos. O mérito que você poderia receber na caridade que você faz, o mérito que você poderia receber de Deus, você perde porque você faz para aparecer. Sabe aquele político que vai lá, doa um monte de cesta básica e depois ele posta no Instagram? Ele está esperando quem troca? Votos, reconhecimento, usa os pobres como palanque. De certa forma,
nas pequenas, nas grandes coisas, nós vamos perdendo os méritos, porque fazemos porque queremos um elogio, porque queremos uma visibilidade na nossa comunidade, na nossa paróquia. E os méritos que poderíamos receber de Deus, acabamos perdendo. Portanto, eu queria falar mais sobre a oração e dizer que, se por causa do pecado perdemos a intimidade, agora nós precisamos retornar. E como é que a gente faz isso? Antes de tudo é preciso disciplina, progredir na virtude. Virtude que é a força que eu adquiro pela constância dos atos bons. De tanto eu fazer um ato bom, e perseverar, eu adquiro uma virtude. E crescendo na virtude, com a disciplina, que é difícil, não é? Precisa de esforço. Mantendo essa constância, essa disciplina, eu adquiro a virtude da oração. E vou crescendo, progredindo na intimidade com Deus. E para que esse esforço todo? A gente precisa de um sentido para conquistar certas coisas. Eu preciso de um sentido para fazer sacrifícios, amém? Você não precisa de um sentido? Qual é o sentido que eu vou dar para você? Quem reza, se salva. Quem não reza, não se salva. Então, a oração ela é essencial para a nossa salvação. Essencial para alcançarmos o céu. Porque a oração é o meio pelo qual nós crescemos nessa intimidade com Deus. E se eu disse para vocês que a perda da intimidade nos tirou do paraíso, quando nós crescemos na intimidade, na oração, nós vamos voltando para o paraíso. Mas é preciso esforço, sacrifício. Alguém adquire alguma coisa na vida sem esforço, sim ou não? Então, se você quiser adquirir a virtude da intimidade, da oração, é preciso esforço, renúncia, constância, sacrifício. E aí sim nós agradamos o coração de Deus. Santa Teresa d'Ávila diz que a alma que persevera na oração, apesar da aridez, veja, a alma que persevera apesar da aridez, é mais agradável a Deus do que aquela que se delicia em consolações. É muito fácil, você vai lá no encontro, tem um fundo musical bonito como esse que a Mariana está fazendo, pessoas falando palavras bonitas para você, motivando você, levanta os seus braços, repete comigo, e você quase que levita. Mas a oração que mais agrada a Deus é aquela quando você não tem vontade, quando você vai lá na capela sem vontade, você diz, Senhor, eu estou aqui, está caindo o mundo lá fora, mas eu estou aqui. Nessa hora o céu para olhar para você, porque, meu Deus, quanto amor a Deus esse sujeito tem. Que apesar de que o mundo está caindo na casa dele, ele conseguiu encontrar um tempo para buscar o seu amado. Portanto, alcançar a intimidade com Deus é o mesmo que voltar para o paraíso. É o mesmo que viver a experiência de céu. Então eu finalizo para você não esquecer. Primeiro, é preciso tomar consciência da importância da oração. Eu preciso rezar, eu necessito rezar, tanto quanto eu preciso comer, beber e qualquer necessidade básica. Porque sem oração eu não serei salvo. Sem ter intimidade com Deus. Não é oração como uma obrigação, mas oração no sentido de, sem oração, eu não consigo voltar para o paraíso, eu não consigo ter intimidade com Deus, eu não consigo voltar a ouvir os passos de Deus. E segundo, é preciso fazer um compromisso. Você tem compromisso, sim ou não, com o mundo? Não tem compromisso com o mundo? Tem que pagar a conta, tem que levar o filho para a escola, tem que buscar, tem que ir para o trabalho, tem hora para chegar, tem hora para sair. É compromisso, não tem? Você não tem compromisso com os homens? Você não tem compromisso com o mundo? E o compromisso com Deus é brincadeira? Tudo isso vai passar. Seus filhos, seu trabalho, seu emprego, seu dinheiro vai passar. Mas nós vamos progredir na santidade pela oração. É preciso ter compromisso. Esse é o meu horário de rezar? É meu horário de rezar. Esse é o meu horário de encontrar com Deus? É meu horário de encontrar com Deus. É meu horário do terço, da palavra, é o horário da adoração? Não sei.
Proponha-se, comprometa-se. Porque se você se compromete com os homens e não se compromete com Deus, está acontecendo uma inversão na sua vida de valores, de princípios, do qual Deus está em segundo lugar. E o primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o seu coração, com tudo. Mas eu me comprometo com os homens e não me comprometo com Deus. Assim como o músculo precisa de esforço para crescer, para fortalecer, para romper as fibras, precisamos entrar na academia espiritual e pelos exercícios espirituais elevar a nossa intimidade, voltar para o paraíso, até conseguir ouvir de novo os passos de Deus. Aí você não vai ficar nessa, eu não sei da vontade de Deus, eu não sei para onde que eu vou, eu estou perdido. Está perdido porque não reza, porque acha que a missa é uma mágica. Você vem aqui na missa, cumprir uma obrigação e vai acontecer uma mágica na sua vida, tudo vai resolver. O padre vai lá na sua empresa, na sua casa, não sei aonde, dá uma bênção e tudo vai resolver. Mas você não reza. Até aqui, um testemunho de uma pessoa que está aqui, inclusive, que falou: padre, vai lá, abençoa a minha empresa. Fui lá, abençoei, estava à beira da falência. Abençoei, pedi a Deus um milagre, mas a pessoa fez a parte dela. Vem na missa todo dia, reza, tem uma vida sacramental, se confessa. E pouco tempo depois, recebeu lá um contrato, apareceu lá um contrato que salvou a empresa dela. E agora ela está feliz, está em paz. É um relacionamento. Não é venha a nós o vosso reino, nada. É um relacionamento. Deus quer voltar a ser nosso amigo. A gente tem que querer. Tem uma música que diz assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Vamos juntos na oração? Na oração encontro calma, encontro calma. Na oração encontro paz. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz, me satisfaz. Aí o refrão diz assim: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O teu amor não tem limites, em teu perdão encontro paz, encontro paz. Agora vamos todos juntos. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. E as obras que Ele faz, e o teu amor, não tem limites, em teu perdão, encontro paz, encontro paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.